Randandandandan! Estamos de volta com mais uma análise do episódio 8 agora de Chainsaw Man, o Homem Motosserra. E que episódio, hein, galera? Eu curti demais, achei um episódio muito legal. Diferente de alguns que a gente teve recentemente, que foram um pouco mais mornos, um pouquinho mais calmos. Esse episódio entregou tudo. Teve muita ação, teve medo com um personagem assustador no final. A gente teve uma trilha sonora muito irada, mais uma vez aí, né? Tá vindo com uma qualidade altíssima esse anime. E a gente teve, claro, a continuação da cena que fechou o episódio 7. Então, se tu quer acompanhar essa análise, aumenta o volume e vem com a gente. Muito bem, o episódio começa mostrando um pouco do que rolou antes daquela cena que é o final do episódio 7, né? Com a Himeno ali na cama com o Denji, convidando ele para transar com ela. Então a gente mostra ela chegando em casa, o episódio te mostra isso, ela bebaça, jogando ele na cama com muita dificuldade, pegando mais uma cerveja ainda, como se não fosse bastante. E aí então a cena vai se construindo até a gente chegar ali no momento em que a gente viu o final do episódio 7. Eu quero chamar a tua atenção para um momento que acontece um pouco no início, quando ela tá ali na geladeira, meio, né, super tonta ali, e a gente vê meio que a janela aberta e um ponto de vista da câmera que dá a entender que alguém tá espionando ela. Pode ser um espírito, pode ser um demônio, e pode não ser nada, mas eu acho muito difícil que não seja nada, né? O ponto de vista angular ali é pra gente pensar que alguém tá espionando ela, e esse alguém não é o Denji, né? Ela fica o tempo todo citando a Makima, e eu acho que tem aí um dedo sim da Makima. Eu acho que a Makima tá envolvida até o último fio de cabelo em mistérios bem escabrosos, e eu acredito que algum demônio amando da Makima está espionando a Himeno, porque a Makima tem grande interesse no Denji. E, portanto, se a Himeno está indo para cima dele, a Makima quer entender melhor o que a Himeno está tramando e talvez queira tirar a Himeno de cena, né? Então, fica uma sensação aí bem grande de que tem aí um dedo, ou até mais, né? Uma mão inteira, talvez, da Makima nesse momento. A cena se desenrola e então a gente tem, depois da abertura do episódio aí, a resposta para a pergunta que ficou do último episódio, né? O Denji, então, não quis transar, não quis fazer amor com a Himeno, porque ele tá, apaixonadinho pela Makima. Ele tem apenas 16 anos, né? Ele é ainda um pouco novo, e então ele pensa que não é legal ele fazer isso, ele se sente traindo, então a Makima, ele tá enfeitiçado, né? O coração dele tá tomado aí pela Makima. No outro dia a gente tem a conversa dos dois, a Himeno, então, faz um acordo com o Denji, percebendo então que não vai rolar nada com ele, e ela nem tinha muito interesse mesmo, mas era uma noite ali que estava para se desenrolar, e então a Himeno faz o acordo com ele, né? Vamos se ajudar, tu me ajuda com o Aki, eu te ajudo com a Makima. E aí nós temos a cena do trem, né? Da Makima ali viajando no trem, cheia de mistérios, com o acompanhante dela, e de repente a Makima é assassinada aos nossos olhos ali, é isso que acontece pelo menos, né? Ela é assassinada ali por tiros, e um tal de time C identifica-se, né, por telefone ali, confirmando o êxito dessa missão, né, em que eles executam aparentemente. É claro que a gente sabe que a Makima não morreu, a gente sabe que alguma coisa vai rolar, um demônio vai ressuscitar ela estava usando um corpo falso, ela tem algum tipo de proteção, ou enfim, ela não morre tão fácil, mas surge aí essa nova participação, que até então não foi explicada, né? Tudo também parece estar entrelaçado, de certa forma, com o demônio da arma, que é um demônio, então, muito assustador, todos têm muito medo dele, mas nada confirmado até então. A gente tem ali aquela cena muito, assim, sinistra, né? Em que as pessoas vão, numa musiquinha levemente alegre, vão sacando as suas armas numa dança, num clipe, e vão atirando, né? Aquela coisa bem macabra, né? Porque é uma cena terrível, mas com uma música um pouco animada, um pouco alegre. Então, fica aquele tom sombrio, macabro, né? E aí, então, o Denji diz que ouviu o barulho, mostra eles lá comendo num restaurante, né? E então a gente tem a aparição daquele cidadão estranho e puxa um assunto com eles. De cara, é possível perceber que ali vai rolar alguma batalha, né? Só os 4 que não perceberam, talvez tenham percebido alguns deles, né? Mas ali era óbvio que ia rolar uma batalha. Mas aqui vamos chamar a atenção
E esse cara que puxou assunto com eles ali, que falou que é estranho não sentir o gosto das coisas, que não tá bom ali o gosto do lamen, esse personagem, ele tem uma foto do Denji. Claro que ele justifica isso, dizendo que é porque o demônio da arma, ou né, os demônios querem o coração do Denji, querem matar o Denji, querem capturar o Denji. E aí, então, teoricamente, a explicação que ele dá ali pra gente, numa primeira camada, é que ele é mais um caçador de recompensas aí, né? Que tá interessado em agradar os demônios para ganhar algo em troca e tá caçando, então, o Denji. Então vai tentar aí cumprir com essa missão aí, né? Dada pelos demônios de caçar o Denji. Mas eu acredito que pode ter mais coisas aí envolvidas, né? Talvez esse personagem, talvez outro, mas eu acho que vai acabar surgindo aí a questão de quem é o pai do Denji, né? Eu acho que essa vai ser o mistério que a gente vai ver se desenrolar nos próximos episódios e talvez até vá para outra temporada sem resposta ainda, mas eu acho que o pai do Denji deve aparecer. Agora, se ele vai aparecer como um ser vivo ou como alguém que morreu e virou demônio, como um espírito, aí a gente ainda não tem resposta sobre isso, eu apenas levanto essas possibilidades. Susto total, Himeno leva um tiro, Denji leva um tiro, e então o Aki consegue um movimento rápido ali, né, a pedido da Power, para que ele chame a raposa dele, né, a raposa aí, que nos lembra, claro, sempre a Kyuubi do Naruto. E então ele chama, né, com o seu gesto de mão, né, e faz o pedido, né, o Kon. Então ele chama a raposa rapidamente morde e aparentemente está resolvido. Mas aí a raposa fala, você me deu algo horrível para comer, que não é nem humano e nem demônio. E aí, então, surge mais um questionamento importante da gente debater. O que é, então, esse inimigo, né? Que não é nem humano e nem demônio. E aí, mais pra frente, no desenrolar dessa batalha, um ar de impotência do Aki, né, que está muito, muito, muito abalado, porque muito rapidamente 2 de seus colegas de equipe, e equipe a qual ele é o líder, acabaram baleados. Ele está enfrentando um inimigo que conseguiu vencer o demônio com o qual ele tem contrato, a raposa, né? Então ele está diante de um inimigo que está botando muito medo nele. É muito legal quando a gente vê isso na cena, né? O nosso dito herói numa situação de tamanha desproporção. E então ele percebe, depois de alguns ataques, ele percebe que, na verdade, esse demônio que ele está enfrentando, que nem se sabe se é demônio ou não, segundo o relato da raposa Kon, ele, então, percebe que ele é uma marionete, esse demônio, de uma outra mulher loira, misteriosa, muito segura da situação e que manda que o demônio execute o Aki. O demônio faz um golpe muito rápido que deixa todos estarrecidos, né? E mostra aí uma grande superioridade dessa dupla, desse demônio, que eu vou chamar assim por enquanto, e daquela mulher que ou tem um contrato com ele, ou controla ele com algum tipo de força sobrenatural. Talvez ela seja um demônio também, mas é uma marionete dela, né? E aí, então, a gente tem esse desenrolar do episódio de uma maneira assustadora. Quando a gente percebe que o Aki vai morrer, a Himeno, então, faz uma jogada que deixa a gente impressionado e até um pouco chateado, né? A Himeno revela que o seu amor é verdadeiro e então ela vai se entregar sua vida. Ela pede ao fantasma, num primeiro momento, que ajude. O fantasma, aquela mão com aquela boca, né, que também lembra aí no Naruto o Deidara. O demônio dela, ele diz, não posso com ela, né? Ela é muito poderosa, essa mulher. E então a Himeno, sem nem hesitar, ela diz na mesma hora, leva todo o meu corpo, usa todo o teu poder, mas salva o Aki. E ela vai narrando naquele discurso de morte dela, né, que é aquela coisa já mais emocionante, em que ela fala assim, o Aki é o único de nós que ainda consegue chorar, e o último ato que eu gostaria que ele direcionasse para mim, que seria uma forma de recompensar o meu amor, é que ele chorasse pela minha morte e não que eu tivesse que enterrar ele. E então ela entrega todo o corpo dela para dar poder total para o espírito, né, para o fantasma, que é o demônio que protege ela, e então o demônio consegue um grande ataque e salva o Denji. No entanto, o demônio ali não consegue, a princípio,
resolver a situação. Ele impede que naquele momento o Aki morra, né? Mas a mulher misteriosa, loira, ela consegue então chamar um outro demônio cobra de uma maneira muito leve, parece que ela não está fazendo esforço nenhum, e esse demônio cobra dá o golpe final e destrói, anula a cartada da Himeno, né? Que já havia morrido nesse momento, e o Aki então apenas assiste essa tragédia cada vez ficando pior. E assim a gente termina o episódio 8, né, com essa situação muito mais catastrófica do que qualquer outra que a gente tenha visto em outros episódios. Agora, Chainsaw Man pegou fogo, agora a coisa ficou realmente bizarra, agora eu tô mega ansioso para ver o que teremos nos próximos episódios. E vocês? O que vocês acharam? Curtiram? Conta pra gente aí e segue com a gente acompanhando a análise dos próximos episódios. Valeu, galera! Tchau, tchau!